Eu vou na radicalidade disso, assim, dizendo que isso só os seres humanos conseguem fazer. Eu venho de uma cidade chamada Ijuí, que numa época se dizia que era a colmeia do trabalho. A colmeia do trabalho, meio que dizendo assim que as abelhas trabalham. E todas juntas, coletivamente. Nenhum animal faz isso, né? Pode até haver uma ação coletiva, mas não é trabalho isso. Não é trabalho porque não é uma ação planejada no sentido de transformar a realidade. É apenas uma ação de adaptação ao meio ambiente, tanto que as abelhas vão fazer isso milhares de anos, milhões de anos, quem sabe, sempre do mesmo jeito. Ou aquela história do João de Barro, que vai fazer aquela casinha sempre do mesmo jeito. Ele não consegue ir para além daquilo, porque aquilo é apenas um instinto de adaptação ao meio ambiente, de tal forma que ele consegue se adaptar e vai instintivamente se reproduzindo, mas os João de Barro, parece que todos eles são programados. Eles já nascem com aquela capacidade de fazer aquela casinha e igual, sempre a mesma. Eu estou colocando o João de Barro como exemplo, mas isso é um exemplo assim que serve para todos os animais não humanos. Porque o ser humano tem uma outra característica. O ser humano consegue refletir isso que está fazendo e, a partir disso, construir outra coisa. Isso, para o processo de educação, é decisivo, porque aí nós podemos trabalhar com educação. Porque a educação se baseia também na transformação daquilo que nós temos hoje de realidade. Se nós fôssemos apenas reproduzir o que é a realidade, nós certamente não teríamos educação. E aí eu volto ao tema anterior. Aí nós poderíamos até ter acesso a informações, mas nós não vamos ter educação. Porque a educação pressupõe transformar a realidade e transformar nós mesmos junto nesse processo. E por isso que eu coloco o foco no cooperativismo, porque no cooperativismo nós temos esse espaço. No cooperativismo nós podemos transformar a organização, mas também a nós mesmos, enquanto nós transformamos essa organização. E a nossa utopia vai mais longe, né, Adão? Nós queremos com isso transformar o mundo. Não sei se a gente transforma o mundo, né? Mas também não sei se é possível o ser humano agir sem transformar o mundo em algum momento. Nós transformamos alguma coisa nesse mundo. Pode ser até que nós transformamos tudo que a gente imagina e queremos transformar. Mas só essa perspectiva de ver que nós podemos, dentro de uma organização cooperativista, construir uma forma de sociedade que vá para além daquilo que hoje a sociedade é, nos mostra assim o potencial do cooperativismo. Nós poderíamos dizer que nessa época de crise, assim, de crise da economia, de crise ambiental, enfim, de crise de democracia, crise quase que generalizada, o cooperativismo é uma proposta que permite sustentabilidade, justiça social, mais qualidade de vida. Em torno disso, ocorre um processo de educação. O processo de educação não assim no sentido da gente achar que tem que acreditar em valores simplesmente, mas porque entende que aquilo que nós transformamos nesse espaço em que nós atuamos acaba nos humanizando mais, ou acaba permitindo que a nossa qualidade de vida seja maior e com isso também o desenvolvimento de uma região seja maior. Essa é a base assim, da utopia cooperativista. Na educação cooperativista nós podemos almejar até um pouquinho mais, porque é a base da utopia. Assim. Eu não sei se a palavra utopia, às vezes ela é enfocada de um jeito assim parecendo ilusão. Eu trabalho muito com essa palavra, eu acho que ela é decisiva para qualquer um que trabalhe com educação. A palavra utopia ela vem do grego, né? Do utopos. Topos é lugar e o é a negação desse lugar. Então, é o não lugar. Ou nós poderíamos dizer, é tudo aquilo que pode vir a ser. E o Paulo Freire dizia que não existe educador sem esperança. Se não existe educador sem esperança, não pode haver um educador cooperativista sem utopia. Essa utopia, se nós a descrevemos como ela vai ser, nós a destruímos. Porque aí não é mais vir a ser. Aí é como se já fosse. A mesma coisa se nós falamos que a utopia não é possível.
aí nós também destruímos. Porque nós não deixamos vir a ser. E já afirmamos o que é ou o que nós achamos que deva ser. Então esse espaço aberto do vir a ser, ele se junta para mim com um outro conceito que eu acho fundamental na análise do cooperativismo, que é contingência. Contingência no sentido de entender que tudo o que acontece ao nosso redor é fruto de condições que nós temos, condições objetivas, problemas que nós temos. Alguns deles nós podemos resolver e outros não. E que marcam o tempo em que nós vivemos. O contexto em que nós vivemos. Só que tem um terceiro elemento que é o fundamental da educação. São as condições subjetivas. Ou então, resumindo tudo, contingência poderia ser definida como a ação das pessoas diante das condições objetivas em que vivem num determinado tempo. Disso depende a nossa realidade. Como nós agimos diante das condições que nós encontramos num determinado tempo histórico. Isso marca a nossa realidade hoje. E se nós deixarmos aberto o espaço da utopia como um espaço de vir a ser, é possível ter esperança na educação cooperativista. Essa educação cooperativista baseada em solidariedade, que para mim é o valor central do cooperativismo. Acho interessante que o Infocus coloque isso inclusive no lema, né? O cooperativismo solidário. Que é quase como dizer educação cooperativista, né? Todo cooperativismo deveria ser solidário. Toda educação deveria ser cooperativista. Mas como a educação cooperativista nem sempre é cooperativista, nós chamamos ela de cooperativista. Assim como o desenvolvimento deveria ser sustentável. Como ele não é, a gente coloca esse aditivo. Assim também o cooperativismo solidário, porque há cooperativas que não são solidárias, ou que não têm a solidariedade como princípio. Então o cooperativismo solidário afirma isso. Então a solidariedade como valor pressupõe que a cooperação oriente as ações humanas. Diferente do princípio que regula a sociedade capitalista, que é a competição. Nós podemos, do ponto de vista da análise social, ver o absurdo que é a competição. Mas mesmo assim, a maioria das organizações se orienta pela competição. Vejam só como isso funciona. Vamos usar um exemplo bem clássico. 10 pessoas correm e nessa corrida apenas um vai ter um primeiro lugar. Os 10 aceitam essa lógica. Apenas um chega. Por que que os outros 9 continuam acreditando? Mais que isso, eles acreditam que se eles corressem mais rápido, eles poderiam ter o primeiro lugar. Mas se todos correrem mais rápido, o que vai acontecer? Um vai chegar em primeiro lugar. Qual que é a grande consequência disso? Os 9 que não chegam em primeiro lugar vão botar a culpa em si. Como se fosse culpa do indivíduo não ter chegado em primeiro lugar. Mas nessa lógica, tinha como todo mundo chegar em primeiro lugar? Não. Então por que não se muda a regra do jogo? Por que não se altera essa lógica? Então vocês vejam o absurdo que é a lógica competitiva. Ela anuncia uma coisa para todo mundo que não pode ser para todo mundo. Mas esse é o princípio que regula a sociedade. Que regula a lógica do mercado. E que orienta a ação de muitas pessoas. Nós, desde crianças, eu aprendi isso em casa. Somos educados para vencer na vida. Como vencer? Se é para vencer, quer dizer que outros vão perder. Aí depois nós vamos para a escola, nos ensinam que a gente tem que ter nota. Para quê? Para a gente saber quem vai vencer e quem não vai vencer. Quem não vai vencer vai perder. E aí nós constituímos uma escola que educa para formar perdedores. Assim como aquela ideia dos 10 que correm e os 9 se culpam e um acha que mereceu, na escola funciona a mesma lógica. Os que tiram as melhores notas acreditam
que elas têm mais mérito do que aquelas que tiraram nota menor. E aquelas que tiram nota menor vão se acostumando à ideia de que eles são culpados. Isso faz com que depois, quando se ingressa na universidade, isso continua de novo, e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, tal ponto que os excluídos vão dizer que são excluídos por culpa deles mesmos. E os que conseguiram dentro desse sistema ter algum privilégio vão achar que é por mérito deles que eles conseguiram fazer isso. E aí sobra o quê? Sobra os excluídos seguirem aqueles que tiveram mérito, sabendo que só alguns vão conseguir. Mais ou menos como aquela teoria que o Pelé defendia, dizendo que todos os favelados no Brasil tinham que jogar futebol, assim como ele, que iam conseguir. Que uma coisa era fundamental, acreditar em si, assim como ele. Vamos se todos acreditarem em si, todos vão ser jogador de futebol como ele? É claro que não. Então vejam só, essa ideologia da competição, que está na sociedade toda, impede que a solidariedade seja possível. Não é só essa ideologia ela tem uma base social. Não é aquilo que nós acreditamos depois da corrida entre 10 que fundamenta tudo. Aquilo só legitima. O que fundamenta tudo é a lógica como acontece a corrida. E essa não se muda. E não se muda porque há um conjunto de valores, um conjunto de ideias que fazem com que as pessoas continuem acreditando que a única forma de fazer uma corrida é fazer com que tenha um primeiro lugar. Se nós olharmos para a cultura dos índios, alguns povos que ainda existem povos que não entendem isso. Fiz um trabalho de educação cooperativista em Taubaté, um tempo atrás, onde nós reuníamos educadores da América Latina que discutiam jogos cooperativos. Então nós queríamos construir outro tipo de jogo na escola. Não aquele jogo em que um ganha e outro perde. Um jogo em que todos podem jogar pelo prazer de jogar. Aí um intelectual indígena chamado Cacá Verage Cupé dizia que no Brasil existia uma coisa interessante na época da colonização portuguesa, que os índios carregavam toras de madeira de uma planta chamada buriti, que para eles é o símbolo da fertilidade. E essas pessoas, num determinado dia, fazem um evento onde se faz a corrida das toras. Significa que se corta o buriti e leva até o mar. Só que já está definido que quem tem que chegar primeiro é a equipe da casa. Porque se não for a equipe da casa, se acredita que a fertilidade desse povo está ameaçada. Então, como é um símbolo da fertilidade, toda uma mística, saem todos correndo com as toras e já se sabe quem vai chegar em primeiro lugar. Isso na nossa lógica ocidental capitalista é muito estranho, né? Se definir antes quem vai chegar. Mas para eles não é esse o fundamento. Existe uma lógica por detrás que é a cooperação do grupo. E não quem vai ganhar. Com base nisso, nós criamos, por exemplo, o futebol cooperativo, o voleibol cooperativo, criamos todas as formas de esporte cooperativo nesse programa de cooperativismo em escolas. E foi interessante ver que as crianças conseguem ter mais graça no esporte cooperativo do que no competitivo. Os professores de educação física no início eram contra. Por exemplo, no voleibol cooperativo, a lógica era a bola não cair. Tantos toques quanto possível, os dois times jogam junto e a estratégia é jogar o máximo do tempo possível sem a bola cair. Inverte-se a lógica. Aí depois descobriram que essa é a melhor forma de aprender a jogar vôlei. Porque se a bola não cai, você no máximo dá 3 toques no vôlei tradicional e já faz de tudo para a bola cair no lado do outro. E essa é a lógica da competição. É o antijogo. É acabar com o jogo. É mais ou menos assim, se um time está ganhando por 1-0, o que o outro time quer? Que acabe o jogo. Isso é o antijogo. Então, por que não inverter essa lógica? Então, só analisei isso do ponto de vista do jogo, já que eu falei da corrida, porque na lógica da competição,
O dilema que nós temos é que o eu, que é importante, né? Dizem que os seres humanos são os únicos que têm consciência do eu. Não sei se algum cachorro tem consciência de que é eu, mas nós, seres humanos, achamos que os cachorros não têm essa consciência, que nenhum outro animal tem essa consciência de que eu é eu. E isso uma criança aprende. Quem acompanha o desenvolvimento de uma criança sabe que tem um determinado momento em que um ser humano aprende que é eu. Isso não teria sentido nenhum se esse eu estivesse no deserto, sem ninguém junto. O eu, ele só vai ser constituído a partir da presença de um outro. E esse outro é fundamental para a constituição do eu. Dizem que no caso das crianças, a mãe é fundamental para a descoberta do eu. No momento em que a criança separa o seio materno de si mesma, porque antes ela acha que é uma parte de si. Aí quando ela começa a ver que o seio da mãe é uma coisa e ela é outra, ela começa a identificar que ela é ela e vai se identificando como sendo ela, diferente das outras pessoas. O Freud que aborda isso, né? Essa fase da descoberta do ego. E aí nós já estamos no tema nosso, né? Daí que surge o tal de egoísmo também. Que as crianças tendem a achar que elas são a única pessoa no mundo e que tudo gira em torno delas. E esse é um dos princípios que depois no capitalismo nós temos muito forte. Que é aquela coisa assim, o cara está com 80 anos, mas ainda acha que tem que acumular para si. Que é uma coisa, do ponto de vista lógico, estranho, né? Porque ele nem vai mais aproveitar isso. Mas mesmo assim ele acha que ele é o que precisa das coisas, de tal forma que os capitalistas não sabem quanto eles precisam. Hoje nós temos no mundo 56 pessoas que têm a mesma renda de 600 milhões de pessoas. E o interessante é que essas 56 pessoas ainda acham que é pouco o que elas têm. Mesmo sabendo que elas nunca vão poder aproveitar o que elas têm hoje. Essa mesma lógica do latifundiário, ele nunca vai ver quanta terra ele tem, mas ele ainda acha que é pouco o que ele tem, ele ainda quer mais. Poderíamos dizer quase que isso é um princípio infantil do ego aqui, né? Ou poderíamos dizer que isso, quem sabe aqui eu vou ser bem taxativo, a maioria das pessoas descobre o eu